Olá pessoal, tudo bem com vocês? Há uns 3 dias atrás eu fiz um vídeo mostrando como dar aula. Eu fiz esse vídeo a pedido de uma amiga, né, que ela formou tem pouco tempo e me perguntou como que eu fazia para poder dar aula e para os alunos poderem ficar quietinhos. Então hoje vai ser o nosso segundo vídeo sobre este tema, tá? Muitas pessoas gostaram e hoje eu vou fazer mais um vídeo falando como fazer para os alunos prestarem atenção na sua aula. Acompanhe aí o nosso tutorial sem enrolação. Este vídeo foi feito principalmente para você aí que está começando agora como professora. Durante a sua vida, você vai encontrar vários tipos de alunos. O mestre linguiça parece um cano de espingarda. E às vezes você vai encontrar mais de um dos tipos que eu vou falar agora na mesma sala de aula. Em escolas, principalmente, né, as públicas, nós encontramos mais ou menos, as salas são cheias, costumam ter 25, 27 alunos, até 30 crianças, né, dentro da mesma sala. E essa é a minha experiência, né? Já tive alunos que não ficam quietos. Fica quieto, ele trouxe uma melancia pro professor. Quem trouxe? Você vai ter aluno que não tem muita atenção. Dizia eu que a aritmética é a ciência. Dizia eu que a aritmética é... Alunos que enquanto você está falando, ele está fazendo outra coisa. É a ciência que trata. Tem aqueles alunos que toda hora pede para ir no banheiro. Quando não é banheiro, é tomar água. Licença, professor. Licença de ir ao banheiro. Tá querendo toda hora ir lá para fora. Tive um aluno, né? Vou dar só um exemplo. Que, assim, qualquer coisa era motivo para distração. Se ele pegasse, por exemplo, um lápis, ele equilibrava. Pegava um caderno, aí ficava assim, ó. Caderno assim, na cabeça. Aí vai ficando um copo, ficava prendendo o copo assim na boca. E isso tira tanto a atenção, né, desse aluno que, com certeza, não está, né, aprendendo muita coisa. E como também a atenção dos colegas. Então, tudo isso interfere aí, né, de forma bem direta no seu trabalho, né? Você, professor, prepara seu plano de aula, chega na sala e muitas vezes não dá conta de cumprir aquilo tudo, também por causa da falta de atenção dos alunos, da indisciplina. Então, uma coisa que eu costumo fazer, na sala de aula atenta, quando os alunos estão concentrados, ela tende a render bem mais de que quando os alunos estão dispersos. Eu gosto muito dos episódios do Chaves e vocês podem observar, né, um episódio onde o professor, a maioria, né, dos episódios onde o professor Girafales está dando as aulas, você observa aquela bagunça. Você tem que prestar atenção na aula. Silêncio! Pedindo para ir no banheiro, o aluno falando coisa desnecessária, o professor está explicando, o Chaves vem e fala uma coisa nada a ver, o outro fala outra coisa, que é a bagunça, e ele se exalta, né, o que acontece também, e dá aqueles gritos. Isso também acontece às vezes com os professores, né? O professor fica nervoso, aí se o professor gritar, aí acabou, né? O aluno percebe que você ali já perdeu todo o controle da sala de aula. E tem um episódio também que eu gosto muito, que é onde o seu Madruga, que você pode observar que ele não tem, né? Ele não se preparou para tal, né? Ele não tem a formação, mas ele ensina de uma forma que o conteúdo chega mais diretamente ao aluno, né? O aluno tende a fixar melhor o conteúdo. Através desse vídeo, né, desse episódio aí do programa, nós podemos observar que às vezes não é necessário você falar com aquela linguagem toda formal, você tem que buscar uma forma onde o aluno se sinta mais atraído com o que você está ensinando. Mas aí falar é fácil, né? Então, como fazer para a aula ficar interessante? Eu vou dar agora um exemplo.
Eu posso muito bem, né? Faz de conta que eu vou chegar na sala de aula e vou estar explicando para os meus alunos palavras, vou passar para eles, né? Algumas palavras para eles formarem frases. Eu posso fazer, né? Da forma que muitas pessoas fazem, né? Eu posso chegar lá, escrever no quadro, colocar a data, colocar língua portuguesa, coloco a data no quadro e escrevo lá: forme frases com as seguintes palavras: panela, pipoca, portão, pé, piada. Eu coloco lá umas palavras, né? Eu dei um exemplo de palavras com P. Isso é uma forma que muitas pessoas fazem. Se eu quiser fazer de uma forma mais atrativa, para o aluno poder prestar mais atenção, o que eu posso fazer? Eu arrumo uma caixinha, eu peguei uma caixinha, mas vocês podem fazer, tá? A caixa que vocês quiserem, né? Vocês podem pegar uma caixinha e podem ainda, sei lá, escrever caixa surpresa, ou no início da aula você já chega com a caixinha e já fala com os alunos que dentro daquela caixa, tá? Vocês chegam e falam assim, por exemplo: pessoal, aqui ó, hoje eu trouxe uma caixa surpresa que nós vamos fazer a nossa atividade da aula de língua portuguesa, tá? Mas só vai participar desta atividade aluno que tiver copiado o texto, que aí o menino já vai copiar o texto, tá? Isso aí que eu tô falando funciona com alunos menores, né? Que a minha experiência são alunos menores, primeiro, segundo ano, terceiro. Daí você, por exemplo, você vai passar um texto no primeiro horário, aí você vai passando o texto e já põe a pressão neles ali, ó, que só vai participar da atividade com a caixa misteriosa o aluno que tiver copiado o texto. Firme com eles ali para copiar. Aí beleza, eles estão copiando, você vai passando, né, dando visto. Depois, né, aí é uma outra atividade. Em vez de você escrever no quadro, separe as palavras em sílabas, ou então forme frase com as palavras e passar as palavrinhas, que é uma forma mais comum, né, das pessoas trabalharem. Você não vai escrever isso. Você simplesmente faz as fichinhas das palavras. E não é difícil. Você pode pegar uma folha, né, de cartolina, ou uma folha com algum papel mais durinho, e escrever, ou até folha de papel ofício mesmo, mas aí você escreve as palavras naquelas tiras, coloca todas dentro da caixa, as palavras. Aí você vai, deixa eu ver aí quem terminou de copiar o texto. Aí os meninos, eu terminei. Aí beleza. Aí quem terminou de copiar o texto, né? Aí você vai falando, vai pondo aquela expectativa, que chama isso, né? Colocar uma expectativa que vai ter algo, né, por trás, algo melhor, né? Então você coloca a expectativa. Pessoal, quem já terminou de copiar o texto, pode sentar desse lado aqui. Eu costumo colocar até umas cadeirinhas assim, ó, no fundo da sala, você coloca umas cadeirinhas. Quem já terminou já pode sentar e sentando ali. Aí eles começam a andar rápido para poder copiar, né? Ou então que deixa eles sentados no lugar, porque às vezes a sua sala também não tem espaço. Mas aí fala com eles, só quem terminar o texto que vai participar dessa atividade. Daí, beleza, eles terminaram o texto, aí manda a criança enfiar a mão, né? Você sacode a caixinha, né? Com as palavras, aí a criança enfiou a mão, aí você fala assim, ó, não deixa ninguém ver, hein? Não deixa ninguém ver. Aí a criança pega a palavra, né? Por exemplo, faz de conta que isso aqui é uma palavra, né? Que eu peguei aqui dentro. Aí a criança pega a palavra, que, ó, com essa palavra que tem aí na folha, não deixa ninguém ver sua palavra. Com essa palavra, você vai formar para mim 3 frases, tá? Ou então, de acordo com a dificuldade, com o nível dos alunos, né? Você vai formar uma frase. Mas aí, vocês entenderam? Ao invés de passar no quadro, o que fica mais interessante? Escrever no quadro, forme frase com as palavras, escrever as palavras, ou igual eu tô falando, que você tem essa questão do mistério, né, da caixinha, de enfiar a mão na caixa, tirar uma coisa, né, ninguém pode ver. Então isso aí já faz ficar um pouco mais interessante, né?
E assim você pode fazer várias coisas. Ano passado, né, que eu estava com os meus alunos, aí no nosso livro, na página 10 e 11, tinha esse texto aqui, ó, da cigarra e da formiga. Quando eu fiz meu planejamento, eu já sabia, né, que no dia lá da semana, por exemplo, eu sentei numa sexta para fazer meu planejamento da outra semana. Então eu já sabia que na segunda-feira nós íamos ter português, eu ia trabalhar esse texto. Então eu peguei e já preparei. Na sexta-feira eu peguei um arquinho velho que eu tinha aqui em casa da minha menina, só aquela parte do arquinho. Aí eu coloquei a anteninha, fiz isso nos 3 arquinhos que tinha aqui. E fiz também, peguei TNT marrom e fiz igual a capinha, assim, pra ser da cigarra. Coisa simples, não foi coisa assim, elaborada, não. Tudo simples. Aí na segunda-feira eu peguei, chamei os alunos, né? Falei assim, ó, vou escolher aqui, vamos ver aqui quem que eu vou escolher para poder fazer aqui uma atividade. Aí já fica tudo, né? Tudo interessado. Eu me chamo. Aí eu falei assim, então, essa semana, direto eu vou estar chamando criança para ser meu ajudante, vou estar chamando criança para poder fazer atividades aqui no quadro. Só criança que fica quietinho. Tem que ir pondo na cabeça deles isso, de comportamento, ficar quieto, prestar atenção. Tem que ir colocando, né, esse tipo de atitude mesmo, para eles poderem ter disciplina. Daí eu escolhi, né, as crianças. Uma criancinha foi lá na frente, colocou a anteninha, né, foi a formiga, a outra foi a cigarra e tal. Daí eu peguei o texto, né, e eu ia fazendo a leitura e aí eu expliquei para eles, vocês vão ter que interpretar. Ó, a cigarra e as formigas. Era uma vez uma jovem cigarra que não fazia outra coisa na vida a não ser cantar. Canta aí, cigarra. Aí a menina ficava meio assim, sem graça, já tem que cantar. Aí ela começou a cantar lá uma música. Todo mundo da sala prestava atenção. Depois eu falei, ó, entoava as mais lindas canções perto de um formigueiro. Enquanto isso, as formigas trabalhavam sem parar. Aí a criança que era formiga, e tinha outras 2 formiguinhas, elas iam fingindo que estava trabalhando, né? Estava com a enxada trabalhando. Então o que eu falava, elas tinham que interpretar. E com isso, o que eu consegui, né, fazer com isso? Com que o restante da sala, com todos da sala, né, se mantivessem atentos e prestando atenção. Porque aí tudo que fala aqui no texto, ó, eu vou lendo o texto. Só de ter as crianças lá na frente, os outros já ficam prestando atenção, fica rindo, fica alegre. Eles estavam todos, né, interessados no que eu estava falando. Aí, por exemplo, ó, o inverno chegou, o frio era tanto que a cigarra quase ficou congelada. Aí a menininha, fingindo que tá com frio, ai, que frio. Aí eles iam interpretando, né? Na hora que ela chega na casa da formiga, que chega o inverno, aí a criança ia lá, interpretava, batendo na porta, né? Para com isso. Meus cachorros até achou que tem gente chegando. Mas vocês estão vendo como que fica atento, né? Eles ficaram super atentos porque eu fiz o texto, só que de uma forma diferente, né? Outra coisa, pessoal, que eu quero falar aqui, que é importante para você que está começando agora na carreira aí de professor, é o seguinte: tudo na sua sala de aula, tá? Coisas ali que fugirem um pouco da normalidade, vocês têm que ter um caderno para poder anotar, tá bom? Vocês vão comprar um caderno, você aí que está começando, compra um caderno. Comprei esse caderno aqui, depois eu vou encapar, enfeitar ele, deixar ele bem lindo, tá? Daí você vai fazer o seguinte no seu caderno. Aí aqui você coloca o título nele, né? O seu nome. Depois você coloca aqui, ó, uma fotinho do aluno, o nome do aluno, tá? E aí você solta aqui, ó, umas 4 folhas, eu costumo soltar umas 4 folhas, aí coloco do próximo aluno, tá bom? Tipo assim, você colocou lá, Amanda, aí solta umas 5 folhas. Aí coloca, Bianca, solta mais umas 5 folhas. O que é importante registrar?
eu vou estar contando para vocês agora uma experiência, né, que eu tive há um bom tempo atrás. Eu trabalhava numa escola que tinha, de manhã eu era professora regente e à tarde tinha uma outra professora que era professora do tempo integral. O tempo integral eram algumas atividades de esporte, algumas coisas assim que tinham na escola, mas o tempo integral não era obrigatório a criança estar no tempo integral, mas a minha aula era, né? Então, essa aluna que eu tive era o seguinte, ela morava próximo da escola, só que ela só chegava atrasada. A aula começava às 7 horas da manhã. Então, o que a mãe fazia? A mãe levava ela 8 da manhã, levava 7h40. E eu sempre perguntando, eu falava assim, por que você chegou esse horário? Falava com a menina. Ah, tia, que a minha mãe não acordou. A criança sempre chegava atrasada e apesar de morar perto da escola, a mãe sempre ia lá. Quando dava 7h40, vinha a mãe devagarzinho, com aquele sono, e ia levar a criança. E quando a menina chegava na sala de aula, eu já havia falado a data, feito a chamada, e ela já tinha perdido ali uns 30, 40 minutos da aula. Daí, depois a menina começou a faltar. A mãe levava ela somente à tarde no tempo integral e não levava de manhã. Mas aí a mãe fazia isso, a mãe não acordava, né? Deve que dormia bem tarde, sei que não acordava, aí a menina só chegava atrasada. Depois passou um tempo e mesmo assim a escola deixava ela entrar. Depois passou um tempo, a menina começou a faltar na aula. Aí ela ia na segunda, faltava a terça, a quarta. Aí ia na quinta. Aí faltava a sexta, aparecia na quarta que vem. Aí beleza. Só que tudo eu registrava, né? Eu pegava lá no caderno, né? Na folha que era dela, lá onde tinha fotinho dela, nesse meu caderno de registro. Aí eu tava sempre registrando. Colocava no dia tal, a aluna, colocava o nome da aluna, chegou à escola no horário de 7h40 da manhã. Segundo a criança, né, a mãe, ela chegou atrasada porque a mãe não acordou a tempo de levá-la no horário correto. Outra hora, quando ela faltava, aí algum funcionário da escola ligava para a mãe, aí sempre tinha uma desculpa. Ah, é porque ela ficou na casa do pai. Ah, ela faltou é porque tá com dor de barriga. Ah, ela faltou é porque hoje eu não acordei, que ontem eu tava trabalhando. Aí as desculpas que a mulher dava, aí eu também registrava. O nome do funcionário que ligou, tá? Eu punha assim, hoje, dia tal. A supervisora, colocava o nome da supervisora. Telefonou a meu pedido para casa, colocava o nome da aluna, né? E a mãe relatou que a aluna faltou à aula, punha, por motivo de estar passando mal, com dor de barriga, dor de cabeça, caiu da gangorra. Eram essas as questões, eu sempre registrando. Daí o que aconteceu? Teve um determinado número de faltas, né? 3 faltas consecutivas já manda para o conselho tutelar. Só que eu já havia falado com a escola, né? Aí depois eu sei que juntou um número de faltas, aí mandou para o conselho tutelar e teve um dia na escola que aí tava eu, a conselheira, né, tutelar, a mãe, aí teve uma questão também de questão de guarda da criança, né, porque parece que o casal ali já era, já não estava mais junto, né, e o pai, não sei se querendo pegar a criança ou querendo prejudicar a ex-mulher, né. Aí o pai também estava na disputa pela guarda da criança. Aí nesse dia aí, tava lá na frente da conselheira tutelar, quando foi perguntado, né, pra mãe, por que a menina tinha tantas faltas. Aí a mãe teve a audácia, né, ela teve a cara de pau, de falar assim, a minha menina não vem porque ela sofre bullying. Ela sofre bullying na escola e aí ela não vem. Aí ela não tá querendo vir na aula. Aí eu peguei e falei assim, não, mas ela sofre que tipo de bullying? Ela falou que mexiam com a menina e tal. Eu falei, tá, mas se o coleguinha mexe, qual horário que mexe com ela? Porque eu nunca vi dentro da sala, né? Às vezes que ela vem, eu nunca vi ninguém mexendo, porque ela se dá muito bem com os colegas, né? As crianças gostavam dela e tal.
também gostava muito da menina. Aí ela falou assim que na hora do recreio, que é porque mexem com a menina, por isso que ela não quis vir. Aí eu peguei, busquei meu caderno, né? E ela falou assim que teve uma hora lá que ela falou que a professora não fazia nada, sabe? Aí que a menina dela tá sofrendo, por isso que ela não ia pra escola. A professora parece que tá dormindo. Beleza. Aí eu peguei meu caderno, tinha tudo registrado, né? Aí eu peguei e falei assim, então, senhora, mas eu queria só um minutinho para poder tá lendo para a senhora aqui, ó, porque no dia tal, foi isso, nesse dia que ligamos para sua casa, foi isso assim. E tinha vezes também, quando a menina ia, que aí eu escrevia no caderno um bilhetinho, né? Outra dica que eu vou dar para você, sempre escreva um bilhete bem educado, tá? Para família. Quando você for escrever, não sai você, professor, você pega da sua cabeça, você escreve, não. Escreva um bilhete, né? Igual no caso que a criança tinha muitas faltas, quando ia, não levava, né? Para casa, né? Ela ia, eu punha uma tarefinha. Aí no outro dia ela faltava e tal, aí lá na segunda-feira, quando ela aparecia, vinha sem a tarefa, ou com a tarefa sem fazer. Então, nesse caso, você vai colocar um bilhetinho, peça ao seu coordenador, né, seu supervisor, para ele olhar o bilhete, tá bom? Eu sempre pedia, eu buscava escrever um bilhete educado, né? E pedia a minha supervisora, falava assim, dá uma olhada aqui, o que você acha? Ela, não, tá ótimo, Cláudia. Aí era assim que eu fazia. Porque às vezes você acha que está escrevendo direito, mas você pode estar se excedendo ali na fala e vira uma prova contra você mesmo, tá bom? Então, o que eu fazia? Escrevia o bilhete e algumas vezes ela chegou a responder, né? Nesse bilhetinho eu já cheguei a falar com ela para, por favor, mandar a menina para a escola, porque o dia a dia da escola é uma sequência, e como a criança, a sua filha é muito inteligente, mas como ela fica, né, 2, 3 dias sem vir, aí quando ela vem, ela perde, ela já tá muito perdida, né? Porque aí já se passaram várias atividades. Aí a mãe sempre justificava, escrevia, né? Nesse caso aí eu tinha alguns que ela respondia. Ok, professor, eu vou mandar, é porque essa semana ela tava na casa do pai. Aí ela escrevia alguma coisa assim. Então aquilo eu também tirava uma foto, né? Do bilhete e ia deixando guardado. Aí depois, quando eu vi que já tinha muitas faltas, eu peguei e fiz a impressão, né, dessas fotos e tal, e fui anexando tudo na parte do caderno dela, né? Então, isso tudo, quando ela pegou e falou que é porque, nesse dia, que ela falou que é porque a criança sofria bullying e a professora não fazia nada, aí eu peguei, tirei e mostrei, né, pra ela, perto da conselheira tutelar e tudo, aí ela não sabia onde enfiar a cara. Você tá certo, então. É a mãe que não vale nada. É a mãe, você tá certo. Aí depois disso ela pegou, assinou um termo lá e a criança passou a ir todos os dias na escola e eu não tive mais problema nenhum, tá? Então uma dica que eu quero dar para você aí, professor, que está começando agora, não fique bobo, tá? Não fica boba, não, fica esperta, anota tudo, registra tudo. Quando você for escrever alguma coisa para a família, escreva com as melhores palavras possíveis, tá? Peça seu coordenador, seu diretor para ver o bilhete, se ele concorda, tá bom? Nunca saia você fazendo coisas da sua cabeça, porque isso pode te prejudicar. E lembre-se, sempre prepare uma aula, né, prazerosa, uma aula mais atrativa para o seu aluno. Eu espero ter ajudado. Se você aí gostou, deixa um joinha para o nosso canal, escreva aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau, até o próximo vídeo.